Pues para mí realmente el concepto de eurorregión es el intentar eliminar fronteras. A eurorregião, de alguma forma, acaba por conciliar e aglutinar um território vasto que apenas está separado por uma barreira física, digamos, ou melhor, administrativa, que é Portugal e Espanha. Há uma ligação muito grande entre os dois povos. O que é que acontece? Nós temos um rio, que de facto é um rio que para além de nos separar em termos geográficos, ele contribui muito para nos unir. Una unión territorial en la cual se coopere a todos los ámbitos, tanto económico, social, cultural, turístico, porque desta forma se podem poner em comum pues, recursos. Nós podemos ter aqui, nesta zona de Mértola, um queijo fundamental, que é o queijo da região de Marcada de Serpa, mas depois é preciso ir ali à Espanha comer o presunto de porco preto, não é? E, portanto, que são dois produtos fundamentais. Mas depois é preciso ir um bocadinho mais acima para comprar o vinho tinto do Alto Alentejo. Mas depois é preciso ir comprar os doces ao Algarve. E é esta miscelândia, digamos, e esta mistura dos recursos que acaba por potenciar muito este território. A questão do comércio, da indústria, das empresas, hoje em dia, e tal como eu vos disse atrás, para os espanhóis é fundamental a presença dos portugueses lá em termos de comércio, em termos de restauração, em termos de uma série de coisas, e vice-versa. Portugal también nos aporta muchísimo, nos aporta gastronomía, igual que nosotros a ellos. Portugal nos aporta también y nos enseña en muchas ocasiones servicios hacia el turista que en muchas ocasiones también no existen en algunas zonas de Andalucía. A Eurocidade Guadiana é um projeto que já existe há algum tempo, mas que ganhou uma dimensão maior o ano passado, em 2018, na altura em que ganha personalidade jurídica. Portanto, neste momento é um AECT e, portanto, temos aqui um potencial muito maior. É uma entidade constituída por 3 municípios, Castro Marim, Vila Real de Santo António y Ayamonte. Ha tenido una relación histórica los 3 municipios. Antes teníamos la frontera, cuando entramos en la Unión Europea todos y con la eliminación de las fronteras dentro de la Unión, esta cooperación entre los municipios, tanto portugueses como Ayamonte en el lado español, se vio más incentivada. Isto é histórico, né? Vila Real de Santo António, Ayamonte e Castro Marim, mas neste caso Vila Real e Ayamonte, e Castro Marim também, por isso estão as 3 juntas. Tem uma vivência conjunta há muitos anos, ou seja, desde sempre. A restauração e o comércio da Ayamonte não funciona sem os portugueses, bem como o comércio em Vila Real de Santo António e a restauração, sobretudo em Castro Marim, também não funciona sem os espanhóis. E, portanto, há aqui uma ligação muito grande entre os dois povos. La Eurociudad Guadiana, que se ha constituido en esta legislatura, formalmente ha sido el reflejo de todo eso que ya nuestros padres, nuestros abuelos venían haciendo con nuestros vecinos portugueses, y lógicamente lo que tenemos que dotar a esa eurociudad es de una estructura para que realmente beneficie a este territorio. O papel da ADPM tem sido muito olhar para este território, e não apenas o território de Mértola, para este território mais vasto, se quisermos, um território que medeia entre o Alentejo, o Algarve, o Alto Alentejo, a vizinha Espanha. Este território, olhar para o território, perceber quais são os recursos que o território tem, que não são muitos, mas são diversificados.
e alguns deles são fortes, como é o caso do património histórico, cultural, ambiental, e a partir desses valores patrimoniais, desses recursos endógenos, como desenvolver o território do interior. A partir de coisas simples, como é a questão do património, conseguiu criar, montar, desenvolver, investigar, robustecer um processo, mais do que um projeto, um processo de desenvolvimento de forma continuada, ou seja, há estes anos todos, desde 75 do século passado, e de alguma forma foi demonstrando que era possível haver vida no interior, era possível haver investigação científica de ponta no interior, era possível desenvolver projetos inovadores, diferenciadores em Portugal, aqui no interior, em Mértola, e é esse um pouco o papel que o património e que Mértola tem tido nestes territórios. Eu defendo sempre que as coisas têm que ser muito bem estruturadas, ou seja, não é irmos aos fundos só para ir aos fundos. É irmos aos fundos, mas com os tiros bem certeiros, ou seja, estruturar as coisas da base para nós percebermos onde é que temos que atacar. Para generar mayor empleo, para generar mayor riqueza entre los habitantes, para que seamos un ejemplo en Europa de lo que es la cooperación transfronteriza, lo que es eliminar, como digo, esas barreras, porque realmente son barreras inexistentes. Nós temos muitas relações e temos tudo a ganhar com esta união e com esta cooperação entre o território, mas é fundamental fazer o envolvimento das pessoas. As pessoas têm que estar envolvidas nisto. Lo que pretendemos es alcanzar ese aprovechamiento común de los recursos, el optimizar los recursos económicos que tienen los tres ayuntamientos y aumentarlos a través de la Eurociudad del Guadiana para que mejore la calidad de vida de nuestros habitantes, para que mejore la inversión, atraer nuevas actividades innovadoras a la Eurociudad, que además estamos enclavados, si te das cuenta, en el medio de la Eurorregión, porque somos el medio de la Eurorregión, la Eurociudad del Guadiana. O facto de se ter criado uma Eurorregião que ainda por cima assenta muito em valores culturais, em valores patrimoniais, em vivências territoriais, só dá sentido a este território e, portanto, do meu ponto de vista, o ter sido criada a Eurorregião foi uma iniciativa espetacular.